Muito bem. Dando continuidade no curso, hoje a gente vai dar uma olhadinha um pouco no conceito de lógica e indo direto ao ponto, né? A gente tem que a lógica, ela se preocupa em buscar a resposta dentro de uma sentença, né? Uma resposta verdadeira ou falsa de uma sentença que está sendo avaliada. É, no dia a dia, né? No nosso cotidiano, sem perceber, a gente acaba tomando decisões lógicas. A gente não fica questionando cada decisão que a gente possa tomar, se a gente deve ou não tomar essa decisão. Ele não fica num loop, assim como num um computador, verificando se a gente decide por sim ou não, se é verdadeiro ou falso, se a gente vai ou não vai. Isso acontece de forma bem fluida, né? É diferente dos computadores e dos sistemas digitais como um todo. É, no nosso dia a dia a gente também toma decisões lógicas, mas isso é um pouco mais, de uma maneira mais fluida. A gente acaba nem percebendo isso. É, então, avaliando as decisões, como eu disse, de forma até intuitiva, né, sem prestar muita atenção, a gente faz essa avaliação e acaba o dia todo praticamente trabalhando com a lógica, né? Um exemplo até voltado para o nosso projeto, a máquina ela pode no final ali da, da operação, no caixa eletrônico, perguntar se você deseja imprimir status, o extrato. Isso vai devolver ao sistema, baseado na tua decisão, uma resposta verdadeira ou falsa, né? Se sim, o extrato ele é impresso pelo ATM. A gente vai ver que em programas e em dispositivos como um todo, essa lógica, vamos dizer assim, ela é bem fácil de implementar. Conforme as decisões e até os sistemas vão ficando mais complexos, é que essas verificações começam a ficar um pouco mais difíceis até de acompanhar e de fazer uma coisa que funcione bem, né? Passando pelo conceito de lógica, a gente chega ao conceito de algoritmos. E em diversos cursos da internet, ou numa graduação, no início da graduação, geralmente a gente associa o conceito de algoritmo a uma receita de bolo, né? Esse conceito ele é bem básico e até bem intuitivo também, colocando dessa forma, em que uma receita de bolo nada mais é do que um passo a passo para que a gente se cumpra a tarefa, que no caso é fazer o bolo. Então, os algoritmos, né, eles são uma implementação de uma série de ações que levam a um determinado objetivo. Por isso que comumente, né, nos cursos, a receita de bolo é usada para exemplificar esse conceito. Então, o alinhamento desses dois conceitos, né, é, tanto a lógica quanto o algoritmo, eles são importantes para a gente dar início ao estudo da computação, porque de fato eles são a base, né? É através da lógica que o fluxo de um algoritmo se desenha. Não é possível, né? Ou seria, até é possível, mas não é preferível que um algoritmo ele não tenha decisões lógicas, porque ele acaba entrando naquilo que a gente chama de loop infinito, né? As decisões em um fluxo de um algoritmo, elas permitem que o programa acabe em um determinado ponto. Se não tiver essas verificações lógicas de algum parâmetro, o fluxo do algoritmo ele pode facilmente entrar em um loop infinito. E isso quase nunca é quisto, né? Nunca é procurado
dentro de um sistema. Então a gente tem algoritmos para tudo. Tudo, ou praticamente tudo, é possível de se traduzir em um algoritmo, né? E a gente usa para isso o fluxograma. Então esse aqui é um fluxograma, né? Ele tem essas simbologias, é, elas têm um padrão, tá? Não é, eu não coloquei essa elipse aqui, né? Ou melhor, é, essa elipse, né? Não coloquei ela à toa, ou porque eu quis fazer esse desenho. Não, os fluxogramas, eles geralmente têm um padrão de desenho, porque sendo uma coisa utilizada em diversas situações, né, em diversos programas, não só na computação, houve uma padronização desses símbolos que facilitam a leitura em qualquer idioma, inclusive, né? Então esse símbolo ele denota o início do fluxograma. A gente tem uma flecha que ela aponta, né, para um determinado ponto do fluxograma, que no caso aqui eu tenho uma ação, né? Voltado de novo aqui para o nosso projeto, aqui a ação ela se refere ao saque do dinheiro. Então ele depois do início a gente vai para o saque, e a flecha de novo aponta para uma outra ação, uma outra decisão, e ali a gente já tem uma decisão a ser tomada, né? Depois que a gente já faz um saque, que a gente efetua um saque, o sistema ele pode perguntar se a gente deseja repetir esse saque. Esse losango ele denota uma estrutura de decisão. E como você vai ver, como vocês vão ver, né, as flechas elas podem apontar aqui para dois lados, que denotam a ideia da decisão, sendo se sim, a gente volta para a ação de sacar o dinheiro, se não, a gente segue e encerra o programa, tá? Então, esse símbolo, como eu disse, né, geralmente nos fluxogramas ele indica o início ou o fim do processo. Então, aqui, como vocês podem ver, né, a gente tem o início utilizando essa elipse e no fim a gente utiliza ele de novo. Os quadrados, ou melhor, os retângulos, né, eles indicam uma ação que será executada no fluxo, né? No caso aqui a gente tem duas ações, sendo a primeira sacar, o sistema ele efetua o saque, e validado que o usuário não quer mais repetir a operação, ele vai para uma segunda ação do sistema, que é encerrar. Então, o retângulo ele indica a execução de uma ação dentro do fluxo. O losango, como eu disse, é uma estrutura de decisão. Ele é um símbolo que denota uma estrutura de decisão. E as flechas são a direção do fluxo, né? Bom, por hoje é isso. A gente estudou ali conceito de lógica e de algoritmos de maneira bem básica, né? A gente não vai aprofundar muito, porque eu acho que a ideia do curso é aprofundar um pouco mais no projeto em si, né? Esse é o diferencial desse curso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E conto com vocês nas próximas aulas, no restante do nosso curso.